Olá! Hoje é dia de voltar às aulas. Olha que delícia, porque estão voltando, né? As crianças estão voltando, o ano letivo, enfim, se reiniciando. Sim, e voltar sem medo de ser feliz, gente. Eu espero que todas as idades estejam assistindo a gente vai falar aqui de uma forma muito carinhosa com todo mundo. Eu sou mãe, o Fábio acompanha a vida de muitas e muitas crianças, adolescentes, e hoje é um problema que a gente não pode encarar como um problema, e sim a solução. A solução para trazer as crianças de volta para as ruas, para, sabe, se divertir, voltar a ter contato social. As crianças estão precisando conviver e aprender melhor, né? Sabe o que acontece, Lídia? Eu vejo assim, inclusive eu vi vários estudos e pesquisas que relataram que foi muito difícil para as crianças que elas ficassem esse período em casa, porque elas estavam habituadas. E muito difícil para os pais também. Sim. Você imagina você ser pai de 2, 3 filhos, lembrando que não tinha nem playground nos prédios. Quer dizer, tem o playground, quem tinha, mas não tinha disponibilidade de descer, porque estava proibido. Verdade. Então, assim, zerou o contato humano, o contato social, que é uma coisa muito importante para a vida. Gente, E eles presos dentro de casa. E assim, eu acho que agravou mais um problema ainda que os pais, eu passo muito isso, os filhos ficarem direto em jogos no computador, né? Postei sobre isso até hoje, sabia? Hoje eu fiz um post sobre isso, que é mais fácil fazer o seguinte, toma o tablet e não me atormenta. Gente, não pode, sabe? Falta vitamina D, as crianças têm que tomar sol, tem que ter até a vitamina S sem Covid, tá? Que é aquela pequena vitamina mesmo do contato, tal, com tudo. Eu estou muito feliz que as aulas estão voltando, eu espero que todos tenham se conscientizado, inclusive as pessoas que fazem a higienização das escolas. Eu sempre tive uma preocupação super grande, você não tem ideia com o quê? Com higienização, eu sei que sempre teve. Onde toma, meu Deus, fugiu o nome, onde toma água? Bebedouro. O bebedouro. Eu sempre tive um pouco de nojinho. Eu também, infelizmente, eu nem sei se olha, gente, é que eu e o Fábio aqui, a gente decidiu ter uma postura de falar o que a gente pensa de fato, né? Eu não sei, eu não quero afetar nada, nem ninguém, eu não tô... Mas assim, bebedouro é uma coisa muito séria no meu ponto de vista. Então, sabe, às vezes quando eu levava meus filhos na escola, eu ficava imaginando se a pessoa que era responsável pela higienização da escola, se ela tinha o cuidado de limpar o biquinho, sabe? O lugar por onde sai a água. Porque às vezes algum aluno, um pequenininho, tal, sem querer encosta ou sai alguma coisa... E aí o próximo pode até pegar uma gripe, e hoje é um Covid. Será que pós-pandemia vão continuar a existir os bebedouros? Por exemplo, acho que tanta coisa vai mudar que se parar para pensar, bebedouro é improcedente, não é uma coisa... Olha, eu não sei, eu vou observar isso. Agora, uma coisa que eu acho muito bacana, que talvez alguns filhos sempre tiraram sarro da gente, talvez até, assim, as mães que têm uma formação mais... tradicional, né? Eu sempre falo isso. Lavar as mãos, né, gente? Eu sempre fui a mulher que mais demoro para ir ao banheiro, porque eu tenho o hábito da minha vida inteira, eu lavo a mão antes e depois de ir ao banheiro. Aliás, isso se mostrou hoje uma condição necessária de vida. Agora, você quer? Eu vou te contar uma, que essa, já que a gente conta as nossas particularidades aqui também, sabe na hora do lanche, que hora tão feliz? Se alguém me pedir uma mordida, eu deixava ficar com o sanduíche inteiro, porque eu tinha um pouquinho de aflição da mordida. Então, falando, você me conhece, né? Você me dá uma mordida do teu salgadinho? Né? Pode ficar, obrigado. Mas nunca que eu comia baba em cima da baba. Mas nunca. Olha, eu sempre tive fama de ser assim, né? Eu tenho uns amigos que tiram sarro de mim. Ai, posso provar seu drink? Eu olho assim, gente, atenção ao olhar. Pois é. Eu não curto isso. Eu tenho problema para comer fondue. Fondue, para mim, você come com o seu namorado, marido e tal. Nem com filho. Acabei de ter uma ideia espetacular. Aliás, existe uma maneira correta de comer fondue. Vamos fazer um programa nosso falando sobre a maneira correta? Eu vou amar. Eu tenho problema de comer. Não se leva aquele espeto pra boca.
Gente, tem muita coisa que a gente pode desenvolver nisso. E eu acho que as crianças agora, os pais têm que orientar assim e agora falar, tá vendo como eu tinha razão? Tá vendo como tem que lavar a mão toda hora, filho? Tá, cuidado com o banheiro e etc e tal. E a volta às aulas, nesse momento que o mundo precisa. A educação, ela realmente teve uma queda de aprendizado seríssima. E isso não é bom para o futuro. A gente vai sentir isso nos adultos daqui a 10, 20 anos. Não são todas as crianças que são, então eu tenho que estudar de tal hora em casa, e estudavam. E os pais preocupados em ter o ganho para manter a casa. Não, e muito difícil, Lídia, também exigir das crianças. Olha que eu fui criado, você conheceu muito minha mãe, fui criado na linha dura. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu digo, eu não sei se eu conseguiria ter ficado doutrinado, focado certinho numa tela de computador quando você está habituado a todo um ritual. Ir para a escola, encontrar os amiguinhos, ter o horário do recreio, brincar, o lanche, a aula de educação física, sabe? Umas coisas que são fundamentais para a socialização dessas crianças, para a sociabilização dessas crianças. Então, de repente você tem que ficar aqui, sentado, olhando para esse monitor. É difícil. E as crianças hoje são mais hiperativas do que elas eram. Não, imagina até ganho de peso, falta de se movimentar, porque não é todo mundo que tem uma casa enorme. A gente tem que pensar que a maioria da população, às vezes, mora em 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, né? Então, a gente, assim, eu e o Fábio, quando a gente conversa, até para chegar aqui e apresentar esse programa para vocês, a gente já conversou 2 horas fora daqui. E a realidade do mundo é completamente diferente, né, Fábio? Eu escutei de vários pais que um dos problemas que eles estão registrando muito é a dificuldade com o horário. As crianças estão ficando acordadas mais tempo do que deveriam, e com a tal da justificativa que eu preciso dar uma estudada para amanhã, taranã, e na realidade ela vai, aproveita, entra num joguinho, faz uma brincadeirinha. Gente, é normal, criança é criança, então mas esse é o normal, as crianças podem até desenvolver problemas assim, de vista, né? Eu fui no oftalmo agora há pouco tempo, gente, eu uso agora, chique tá? esse óculos. Aí me inspirei na Ana Maria Braga. Achei chique. Ana Maria Braga. Tá uma beleza. E a Juliette também. Ela usa assim, não é bonitinho? Muito chique. Então, e aí, muito tempo no computador e tal, na tela, dá um problema sério, né? Nas crianças depois, no futuro, na visão, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu desejo a todos uma volta às aulas com muitos amigos, rever o professor, ver o professor na sua frente. Como era a gente, né? Eu levava maçã pro professor, você levava? O professor. Você fez desenho na sua maçã? Eu fiz desenho na minha maçã, que bonitinho. Olha aí, mas cadê? Que disciplina é essa? Eu tô ficando tão fofa ao lado do Olha, você tá uma coisa meiguinha. Ai, eu sou... Olha. Aliás, só que lembra o nosso querido Gustavo Rosa, meu amigo e seu também. Saudades dele. Agora, você sabe uma coisa que eu sugiro que os pais façam? Você estava falando agora, eu pensei nisso. Eu acho que devem estimular os filhos a escreverem. Sabe por quê? Depois desse 1 ano e tanto só digitando as coisas... Caligrafia? E os corretores de texto, entendeu? Então aí a criança vai perder aquele hábito de escrever e de lembrar da acentuação e de lembrar da forma correta gramatical. Porque o computador, muitas vezes, você fez o negócio, dá aquela correção, blum, e ele fica pronto. Não, e as letras, né? Eu tenho... Garranchos, Nossa, né? gente, eu sei que é difícil. Caderno de caligrafia. Eu também, eu fazia. Mas a sua letra é linda. Da gente. A dele é meio difícil de entender. É bem pessoal, assim, mas ela é difícil. E isso é uma coisa também, quando tiver aula presencial agora, isso de uma certa competição, a letra dele e tal. Porque a vida, gente, a vida é competição. Sabia? Então, para preparar para a vida, não adianta ficar atrás de uma tela. A vida é competição, a vida é você se adaptar, a vida é você enfrentar o mundo real. Real. O irreal é irreal. Olha a competição, a minha maçã ficou mais legal que a sua, botei um adesivo. Pronto. Ah, meu Deus. Mas você ganhou esse caderno mais legal que o meu. Eu vou reclamar na produção. Olha, o caderno dele. Adesivo, um monte de adesivo, tá vendo? Isso é bullying? E o bullying? Eu sofri um monte de bullying. Mas
A gente não tinha esse nome, né? Não se chamava bullying. Como não chamava? Tinha nome. Ah, Não tinha tanto mimimi também, tão né? gozando, tão nanã. E a É. gente aprendia a se defender também. Por um lado, a gente aprendia a se defender e ficava mais pronto para a vida, porque assim, não vai sempre dar para você ter a sua mãe ou o seu pai. Isso os pais têm que incentivar os filhos. Os pais têm que incentivar os filhos na volta às aulas, para que eles entendam que eles são indivíduos da porta de casa para fora. Essa mega proteção que eles tiveram durante um ano e tanto, essa bolha tá rompida. Voltaram à vida normalmente. Então, é isso que é importante, para a criança também saber se defender. Não, óbvio que não é na pancada, não é na bolacha, eu tenho horror à violência. Claro. Mas sabe, saber argumentar, saber se defender, saber se gostar. As crianças se curtirem. Se você é mais gorduchinho, ou gordo, ou alto, ou baixo, que isso não seja um problema. Eu sofro de excesso de autoestima, que a minha mãe sempre me explicou que eu era a coisa mais espetacular do planeta. E eu acredito nisso. Ai, Continuo achando. Então, assim, só me fez bem. é verdade. Só me fez Dá bem. segurança. Mas faz parte também você sofrer alguns confrontos. Porque a vida é um eterno confronto. Né? A partir do momento, até dentro de casa. Dentro de casa também você precisa saber negociar. Negociar o programa de televisão, negociar o lugar na mesa, negociar saídas. E outra coisa também que as crianças sofreram. Gente, não teve festinha infantil. Os adolescentes desse momento ficaram sem as festinhas, sabe? Foi complicado isso, ficar sem a festinha, ficar sem namorar, passear e tal. As crianças que obedeceram, né? É muito... Teve pancadão. Ai, essa história do Teve pancadão... pancadão. Teve pancadão. É profunda essa história e eu não quero comentar aqui não, porque um dia a gente tira para falar. Mas essa falta de comunicação pessoal e ir para a aula, eu imagino que causou prejuízo à leitura. As crianças não aprenderam a ler. Você concorda? Porque uma coisa é o professor lá escrever na lousa, ou PowerPoint, ou fazer a criança fazer uma redação. Redação, super importante. Gente, Enem até hoje tem redação. Saber dissertar sobre uma ideia, saber valorizar seu ponto de vista, saber valer as coisas. Você sabe que tem uma coisa muito legal que eu vou contar para vocês. A única figura para quem o imperador do Japão se curva é lindo, é verdade. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. É a única figura para quem o imperador se curva no Japão. É muito sério, e né? É o império mais antigo da nossa história atual. Então, vamos lembrar, respeito, ensine teus filhos a respeitarem os mestres. Na minha época era mestre, mestra, sabe? Assim, e era bacana e não tinha problema. E também essa história, eu chamava de tia, porque podia. Sim, tia fulana, tia fulana. Hoje em dia tem uma corrente que diz que não, de jeito nenhum, porque não é sua tia, você está criando um vínculo familiar que não é vínculo. É muito menos importante essa história do que lembrar que a gente falava tia com respeito. Era uma coisa assim, né? Tia, posso ir ao banheiro? Posso fazer? Ou de ficar de costas para o professor quando ele está falando, porque respeito também é você se calar quando o outro está falando. Claro. Então, você está respeitando e falando. Eu estou prestando atenção e ouvindo o que você está me falando. E isso falta nas aulas presenciais, porque, eu não vou nem comentar aqui, mas fácil, a criança, ela silencia. E ela pode fazer outra coisa e a aula online lá acabar acontecendo. Olha, gente, eu realmente estou contando os minutos, os dias para a volta da aula presencial. E que seja, né, um regime total, que todo mundo possa voltar em todos os lugares do planeta. É isso. E que o mundo volte ao normal. Agora, você sabe, eu não vou conseguir deixar passar esse nosso assunto de hoje sem mencionar uma coisa que me assustava muito antes da pandemia, né, quando estavam no presencial, aqueles adolescentes que eram agressivos com o professor, chegaram a bater em professor. Que mundo que a gente está? Imagina bater num professor. É uma coisa assim, foge pra mim de qualquer entendimento, Lídia. Então, Fábio, mas aí eu acho que vem muito, sabe, às vezes os pais também falam muito. Ai, é tão profundo isso. Enfim.
Se alguns pais não deram valor às escolas e aos professores, eu tenho certeza que após eles conviverem 1 ano e meio ou 2 com os filhos em casa, gente, eu sou filha e eu tenho filhos. Então, por favor, eu posso falar porque, enfim, não estou ofendendo ninguém, senão Claro. estaria me ofendendo em primeiro lugar. E aí, eu acredito que hoje muitos pais vão dar muito mais valor ao professor. É fundamental. Porque Mas- o professor é um educador. Mas, então, ele é um educador de matérias, educador de leitura, matemática e tal. Mas na educação É e o em casa. respeito é em casa. Claro. Os pais não podem jogar esta responsabilidade na escola. E quando o aluno vem reclamando, e eu já vivi isso, opa, quero ouvir o seu professor, quero ouvir o seu coordenador, quero ouvir o diretor para saber quem está errado. E mesmo que você tenha que conversar alguma coisa, chegar num acordo, jamais desrespeitar a quem você entrega teu filho 8, 6 horas por dia. É claro, que se uma criança vê você quebrar a autoridade de qualquer Exato. outra pessoa, acabou, imagina. Mas não isso tem- serve até para a empresa, né? É, claro. Serve para a empresa, serve para tudo. Eu acho que, inclusive, na escola, as crianças têm que aprender um pouco de hierarquia. Eu sou, assim, essa é a minha forma de pensar, gente. Tá? Eu não sei quantas pessoas estão assistindo esse nosso programa, desse momento. Acho que todo mundo tem que ter a sua opinião, mas a minha opinião é essa. Porque de pequeno a gente precisa aprender isso. É importante. Depois você mede ao longo da sua vida. Mas eu costumo dizer que a vida é uma orquestra, não é? E existe um maestro. No caso da sala de aula, eu falo que na minha empresa eu sou o maestro, ok? Acompanhem meu raciocínio. Na sala de aula é o professor. Sem dúvida. Então, aí você tem os violinos, você tem o baixo, você tem o piano, você tem o tambor, você tem, enfim, inúmeros instrumentos musicais. Você imagina se as pessoas não respeitarem o maestro? Então, o maestro, ele faz tudo andar corretamente para que a música saia linda. Se ninguém respeitar o maestro e cada um quiser tocar o que quiser, Imagina. vai ser um barulho, não vai ser uma música. E você sabe que eu acho que essa reflexão, né, que foi imposta a todos nós, e os mais conscientes talvez tenham se conscientizado mais, e, enfim, mas dos pais, como você colocou, né, da importância das crianças irem à escola, da importância do convívio, porque isso foi tirado abruptamente, não foi uma opção. Não. Então vamos rever certos conceitos, certos valores, e também você preparar essa criança, como desde sempre deveria ter sido, para ela ser um cidadão do mundo. Porque neste momento o mundo ficou igual. O mundo inteiro teve pandemia, todos ficamos iguais. O rico, o pobre, sabe? O americano e o brasileiro, todos ficamos iguais. Nós fomos nivelados por esse vírus infernal, essa coisa horrível e que assustou e que tirou tantas vidas. Eu queria, acompanhando seu raciocínio, eu queria até falar uma coisa que eu gosto muito de professores, meus professores fizeram a mulher que eu sou hoje. Obviamente eu dava todo o valor à aula e toda a minha energia para a aula. Mas eu queria falar uma coisa aqui também. É muito importante que os professores também se deem ao respeito. Lógico. Né? É importante que a sala de aula não vire um debate político. Ideologia é algo particular. Você não pode incutir nas crianças a sua ideologia. De jeito Então, nenhum. eu acho que tomara que tenha servido de reflexão para todos. E vou te dizer uma coisa. Eu acho que nesse momento, Lídia, o que a gente pode dizer aqui a gente limita o nosso tempo até para ficar um conteúdo interessante para vocês. E não se esqueçam de avisar todo mundo do programa. Não se esqueçam de entrar lá, se inscrever, tocar o sininho, e aí vocês vão fazer com que o canal fique cada vez mais forte e nós vamos estar cada vez mais presentes. Mas se vale uma lição que nós todos, né, já que estamos falando em volta às aulas, que nós todos tenhamos tirado uma lição dessa pandemia. Sim, e continuemos a praticar o que essa pandemia tinha para nos ensinar. Porque tem que ter um lado positivo para tudo isso ter acontecido. A gente não pode só dizer que horror, que horror, que horror. Foi tudo isso. Mas vamos olhar um lado positivo de aprendizado. Eis aí o verdadeiro aprendizado, que é a escola da vida, né?
E a gente conta com os professores, por favor, os que tiverem de licença, voltem, deem aula, por favor. O Brasil precisa dos educadores. Exatamente. Prometo, olha, a gente manda maçãzinhas pra você. Eu não desenhei. Por que ela desenhou e eu não desenhei?